Graça e paz, aqui é o pastor Miquel Figueiredo, passando aqui mais uma vez para deixar um estudo para a meditação de todos da parte do Senhor. Hoje estarei compartilhando com vocês um tema a respeito da Santa Ceia do Senhor. Nesse momento que o mundo está vivendo de isolamento social, em que a Igreja do Senhor está impossibilitada de se reunir presencialmente e há uma carência, uma necessidade de nos reunirmos e também celebrarmos, participarmos da Santa Ceia do Senhor. E o que fazer num momento de crise, num momento como esse que estamos vivendo? Por isso eu quero compartilhar com vocês nesta noite a respeito deste estudo. Mas desde já pedindo a vocês que nos acompanham, que ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, Primeira e EADA, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe essas mensagens para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Temos a nossa página também no Facebook, também Primeira e EADA, que você pode estar nos acompanhando. Também temos um canal no YouTube com várias mensagens para o seu coração, PR Miqueias Figueiredo, de pastor, PR Miqueias Figueiredo, que você também pode estar acessando várias mensagens da parte de Deus. Também estarei disponibilizando essa mensagem em nosso canal do YouTube, que você possa se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, para receber as novas notificações. Antes de mais nada, quero externar nossa gratidão a toda a diretoria da nossa igreja, nosso pastor presidente, pela oportunidade de estarmos conduzindo esses cultos online e também na qualidade de diretor de ensino da nossa igreja, estarmos conduzindo os cultos às terças-feiras de ensino. Hoje estaríamos ministrando na nossa igreja sede mais um culto de ensino e devido a esse período de isolamento social não está sendo possível, por essa razão estamos realizando esses estudos online. Antes, gostaria de estar fazendo uma oração com todos que nos acompanham nesse momento. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela vida que tem nos dado. Somos gratos ao Senhor pelas oportunidades, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos mantido vivos e com saúde. Graças te damos por ter guardado as nossas famílias. Ó Deus, a membresia da tua igreja, o nosso pastor presidente e todos quantos nos acompanham neste momento através das redes sociais, através do Face, através do YouTube. Toma todas as famílias nas tuas mãos, que possamos estar unidos de coração, Senhor, nesse ato de comunhão e aprendemos um pouco mais a respeito da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que nos acompanha, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23,
o apóstolo Paulo ensinando aos coríntios como deveria ser a liturgia da celebração da Santa Ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e poucos que dormem. E não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui está a instrução do apóstolo Paulo para os irmãos de Coríntios a respeito da Santa Ceia do Senhor. Há muitos que participam da Santa Ceia do Senhor, mas têm muitas dúvidas. Ainda necessitam de alguns esclarecimentos a respeito da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que os irmãos estão ávidos por participar do símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, estão com esta necessidade, devido a esse distanciamento social, de estarmos juntos, daquele ato de comunhão, da troca do cálice, do partir do pão. Então, gostaria de trazer esse ensinamento, visto que no próximo domingo estaremos ministrando a nossa Santa Ceia online, na nossa igreja sede, nosso ministério de Austin. E estamos distribuindo durante a semana os kits para que os irmãos possam participar na sua casa. E talvez alguns possam estar preocupados, mas eu não estou doente, eu nunca participei da Santa Ceia desta forma, e eu não estou muito confortável de participar de uma Santa Ceia e assistindo o pastor pela televisão ou pelo celular. Meus queridos irmãos, quando a Santa Ceia foi instituída, não tínhamos celular, não tínhamos televisão, não existia outro método de comunicação. A Santa Ceia do Senhor, podemos dizer que é uma ordenança do próprio Senhor Jesus para a sua igreja. Essa ordenança, e podemos dizer que o Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a igreja, que é o batismo e a Santa Ceia. Essa ordenança é observada pela maioria das tradições cristãs, apesar de ser conhecida de todos os cristãos. Muitos não entendem plenamente o significado da Santa Ceia. Participam, mas não conhecem ainda o seu verdadeiro significado. Nesse estudo bíblico
queremos compartilhar com vocês alguns pontos principais acerca da Santa Ceia do Senhor. Primeiramente, gostaríamos de falar da origem da Santa Ceia do Senhor na Bíblia. A Bíblia, ela mostra claramente a origem da Santa Ceia do Senhor. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, descrevem em detalhes a celebração da primeira ceia. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 29, como lemos aqui. Marcos no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 25. E Lucas no capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 20. Ali mostra a origem da Santa Ceia na Bíblia. Na sequência, o Novo Testamento também traz observância da Santa Ceia do Senhor nos primeiros anos da Igreja Cristã, conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, no capítulo 20, no versículo 7, e no texto que acabamos de ler, 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo, a partir do capítulo 10, no versículo 16, e também no capítulo 11, a partir do versículo 23. A Santa Ceia do Senhor, ela foi instituída na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas. Naquela ocasião, o Senhor Jesus havia se reunido com os discípulos, na realidade não para celebrar a ceia, mas para celebrar a Páscoa. O Senhor Jesus se assentou à mesa com seus 12 apóstolos para celebrar a Páscoa. E ali ele anunciou a sua morte e disse que aquele que o iria trair estava com ele à mesa e colocaria a mão no bocado junto com ele. Depois dele ter comido a Páscoa, com todos aqueles elementos, os pão asmo, o cordeiro, ervas amargas, depois de ele ter participado da Páscoa, conforme nós lemos aqui, o Senhor Jesus apresentou ali naquela reunião que ele estava para ser entregue. A sua carne seria destruída, maltratada, o seu sangue seria derramado. E o motivo pelo qual o seu sangue seria derramado, que seria para a remissão dos pecados. E respondeu e disse ali, e no versículo 25 a 28, do capítulo 26 de Mateus, e respondeu Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nesse caso, qual seria o verdadeiro significado da Santa Ceia? A Santa Ceia, meus queridos, é a recordação do sacrifício de Jesus Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, nos lembramos do indescritível amor de Deus por nós, ao entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Jesus Cristo deu a sua própria vida em favor do seu povo, para redimi-lo dos seus pecados. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais que uma simples lembrança. Ela representa a realidade da obra da redenção. Podemos dizer que é um meio de graça. A Santa Ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão da igreja, da noiva de Cristo.
onde fica evidente a participação dos crentes como membros do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual de cada cristão, de cada servo de Deus. A Santa Ceia do Senhor, o redimido se alimenta espiritualmente de Cristo. Mas infelizmente muitas pessoas interpretam a Santa Ceia do Senhor de forma errada. Eles defendem que a cada realização da Santa Ceia, o sacrifício de Jesus é repetido. Esse tipo de entendimento é chamado de transubstanciação, pois diz que supostamente o pão e o vinho se transubstanciam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Porém, essa ideia não encontra base bíblica alguma de interpretação, como nós lemos aqui. Paulo diz aqui no capítulo 11, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, que na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, em memória de mim. Então, a interpretação bíblica correta diz que a Santa Ceia, ou que a ceia do Senhor, é uma recordação do sacrifício redentivo de Jesus na cruz, e não uma repetição dele. Sobre esta questão, vale a pena ressaltar que não é necessário nenhum novo sacrifício. O sacrifício de Jesus, uma vez realizado, é suficiente para o perdão dos pecados. Então, dizer que a cada momento que celebramos a Santa Ceia há um novo sacrifício, não encontramos respaldo bíblico para isso. O sacrifício de Cristo não perde a validade com o tempo e não necessita de repetições ou de complementos. Nós falamos anteriormente do significado da Santa Ceia. Qual o real significado da Santa Ceia? Agora eu quero compartilhar com vocês sobre os elementos da Santa Ceia. Jesus apresentou os elementos que simbolizam o seu sacrifício: o pão e o vinho. O pão, podemos mostrar para vocês aqui. O pão, feito do trigo, e o vinho, fruto da videira, simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. O pão simboliza o corpo partido. O cálice simboliza seu sangue derramado como nova aliança. Como eu já disse, algumas tradições cristãs interpretam que os elementos da Santa Ceia de forma equivocada. A Igreja Reformada não aceita tal interpretação, pois não existe base bíblica para defendê-la. Dizer que o Jesus se transubstancia no pão e no vinho, como se houvesse um novo sacrifício. Assim, na celebração da Santa Ceia do Senhor, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Porém, simbolicamente, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Senhor. Simbolicamente, ao comer o pão
E ao tomar o cálice, pela fé, o cristão participa da comunhão em Jesus e se alimenta dele espiritualmente. Então, o que deve ser usado na Santa Ceia, e há uma controvérsia, há um questionamento sobre esses elementos, principalmente em relação ao vinho. Alguém já tem me perguntado, mas pastor, o que deve ser usado na Santa Ceia? O suco de uva ou o vinho? Bom, essa discussão que ocorre entre alguns cristãos, algumas pessoas acreditam que é um erro utilizar o suco de uva na Santa Ceia, enquanto outros acreditam ser um erro a utilização do vinho. Tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos e Lucas, Jesus se refere-se ao cálice, discriminando o seu conteúdo, mas sem dar maiores detalhes que respondam esta questão. Vejamos, Lucas capítulo 22, versículo 18, diz: porque vos digo que já não beberei mais o fruto da vide, ou seja, da videira, até que venha o reino de Deus. Note que o texto não especifica se era suco de uva ou vinho. Jesus apenas diz que de dentro do cálice havia o fruto da vide, o fruto da videira. Logo, é bem difícil determinar se o que foi utilizado por Jesus era o suco fermentado ou não. Alguns intérpretes, considerando os aspectos da cultura da época de Jesus, afirmam que se tratava de vinho fermentado. Outros intérpretes acreditam que, por se tratar de um período de Páscoa, qualquer fermentação era proibida. Assim, defendem que o elemento utilizado foi o suco da uva. A dificuldade aumenta diante do fato de que a palavra grega oinos é utilizada para descrever tanto o vinho, suco da uva, como o vinho fermentado. Apesar dos esforços dos estudiosos de ambos os lados, é impossível concluir com exatidão se o cálice da Santa Ceia era o suco de uva fermentado ou não. O texto de 1 Coríntios capítulo 11 parece indicar que a igreja primitiva utilizava vinho nas celebrações que ocorriam em conexão com a Santa Ceia do Senhor. E não podemos desprezar aqui o aspecto cultural de tempo que os irmãos viviam naquela época. O importante é que o suco de uva, fermentado ou não deixa de ser fruto da vide, como nós lemos aqui. Com relação ao suco diretamente do vinho, ele apenas não passa pelo processo de fermentação, mas é fruto da videira, fruto da vide. Esse processo, com certeza, não acrescenta importância alguma na finalidade da Santa Ceia do Senhor. É o tipo de discussão que não acrescenta em nada. Se fosse o caso, a Bíblia teria descrito a sua importância. Sendo assim, meus irmãos, tanto o suco de uva quanto o vinho pode ser utilizado. Mas por uma questão cultural, uma questão de temporal da igreja hoje, principalmente a igreja protestante, nós utilizamos o suco da uva. Até porque nós temos histórico de muitos irmãos que já tiveram problemas antes de se converter, de propensão ao alcoolismo, e para se evitar problemas maiores,
nós servimos na Santa Ceia o suco da uva, que não diminui em nada a eficácia, uma vez que o Senhor Jesus disse, fruto da videira. Com respeito ao pão, também há uma outra controvérsia entre algumas correntes cristãs. Se devemos celebrar a ceia somente com pão asmo ou não. Se o pão que devemos participar seria com fermento ou sem fermento. Essa mesma discussão que acontece acerca do cálice também acontece acerca do pão. A diferença é que o texto bíblico diz claramente que o pão utilizado por Jesus era o pão asmo ou ázimo. Essa certeza se dá pelo fato de que quando Jesus celebrou a primeira ceia, ele estava em uma refeição pascual, estava celebrando a Páscoa, e no período da Páscoa era proibido ter fermento dentro de casa. Desde o primeiro dia do mês de Abib, era necessário que se retirasse o fermento de dentro de casa. Logo, além do pão asmo, na mesa também havia cordeiro e as ervas amargas. Infelizmente, responder às questões acerca do que deve ser utilizado, se pão fermentado ou asmo, se vinho ou suco da uva sem fermentação, gera constantemente um problema maior do que a discussão em si. Estas questões acabam levando ao desentendimento e até mesmo ao preconceito entre muitos cristãos. Existem casos de membros de uma determinada igreja que celebra a Santa Ceia utilizando o pão com fermento, que já foram proibidos de participar da Santa Ceia do Senhor quando visitaram outras igrejas que não utilizavam o pão asmo. O pior é que eles ainda foram praticamente expostos como profanadores da Santa Ceia do Senhor. Normalmente esse tipo de radicalismo surge de interpretação inflexível e equivocada acerca da figura do fermento na Bíblia. É verdade que nas Escrituras o fermento aparece frequentemente como símbolo de pecado. Porém, esse padrão não pode ser generalizado, porque isso significa que há situações em que o fermento possui um outro significado, a depender do contexto em que está se falando. Um exemplo disso é a parábola do fermento. Certo é que, meus queridos, não existe nenhuma especificação bíblica sobre as características dos elementos que devem ser utilizados na celebração da Santa Ceia do Senhor. Também é preciso considerar que a Santa Ceia do Senhor não é uma celebração de Páscoa, embora ela tenha se iniciado no período de Páscoa, ou ter substituído a Páscoa. Se fosse para os elementos da ceia ser uma repetição dos elementos pascais, então precisaríamos incluir o cordeiro, as ervas amargas e o recital dos salmos pertinentes. O que vemos com isso é um exagero na espiritualização dos elementos da Santa Ceia do Senhor, e isso não podemos fazer. Chegamos ao conhecimento que até em determinadas igrejas separam pessoas como padeiros para
fabricar o pão, para fazer o pão. E essas pessoas, elas teriam que ser designadas por Deus, uma exacerbação de espiritualização dos elementos da Santa Ceia. O Senhor falou pão e vinho. São essas duas coisas que acabam sendo muito graves do que a discussão sobre o tipo do pão ou o tipo do vinho. Nesses casos, dessa exacerbação de uma espiritualização dos elementos, pode-se ver uma idolatria tão grave como o erro da doutrina da transubstanciação, desviando o foco do que é realmente sagrado. Devemos lembrar do que o apóstolo Paulo tratou na igreja de Corinto. Sabemos que ele era um profundo conhecedor das escrituras e das tradições judaicas, como também do próprio evangelho. Em suas recomendações sobre a Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo não se apegou em discutir se o suco era fermentado ou não fermentado, se o pão era com fermento ou se o pão era sem fermento. Não foi baseado nessas discussões que o apóstolo Paulo aprofundou a sua liturgia com respeito à Santa Ceia. Ele se concentrou em repreender o falso entendimento sobre o ato tão importante que é a Santa Ceia, o real significado da Santa Ceia. Enquanto Paulo exortou sobre o fermento presente naquela igreja, qual era o fermento principal naquela igreja? O egoísmo, a fofoca, a falta de amor, partidarismo. São essas coisas que estavam como fermento na igreja de Corinto. Não se tratava do fermento do pão ou do suco de uva. Ele se referiu ao fermento do pecado que comprometia a pregação do evangelho naquela igreja. Eu falei dos elementos. Agora, qual seria o nome correto? Santa Ceia ou Ceia do Senhor? Muitas pessoas também discutem sobre a forma correta de se referir a essa ordenança do Senhor Jesus. Geralmente, tal discussão está relacionada à seguinte pergunta: é correto usarmos o termo Santa Ceia? Para responder esta pergunta, precisamos entender a palavra santo, que no hebraico se traduz por kadosh e haisid, e o termo grego agios. De forma geral, esses termos significam, no contexto bíblico, separado ou consagrado ao Senhor. O problema é que muita gente relaciona a palavra santo como a prática da idolatria. Então, algumas pessoas dizem que a expressão Santa Ceia implica num tipo de idolatria à ceia do Senhor. Mas é claro que esse tipo de interpretação não faz sentido algum biblicamente. É verdade que o termo Santa Ceia não pode ser encontrado no texto bíblico, a palavra Santa Ceia. Na Bíblia, há expressões utilizadas para se referir à ceia do Senhor. Ceia, ceia do Senhor, ou simplesmente partir do pão. São palavras que se referem à Santa Ceia. Porém, como podemos notar, o real significado da palavra santo em nada condiz com o que é proposto pela Bíblia em relação à ceia. Outros nomes também são utilizados como designação da ceia do Senhor nas diferentes tradições cristãs, como por exemplo,
Santa Comunhão ou Eucaristia. Nas igrejas reformadas, o nome mais utilizado são Santa Ceia, Ceia ou Ceia do Senhor. Na igreja romana é mais utilizado o termo Eucaristia. Quem deve servir a Santa Ceia? Na tradição reformada, quem ministra o sacramento, quem ministra a Santa Ceia, ou seja, a ceia e o batismo, são os ministros devidamente ordenados ao ministério e aptos a exercer esse ofício, que também nas igrejas evangélicas, isso também é permitido aos presbíteros, que foram consagrados, que receberam investiduras espirituais para estar realizando também esse trabalho. Mas com relação ao auxílio da distribuição, os elementos da Santa Ceia, a Bíblia não fornece nenhuma recomendação específica. Logo, no geral, os diáconos, os presbíteros, diáconos, se ocupam dessa especial tarefa da distribuição dos elementos da Santa Ceia, auxiliando dessa forma o ministro na administração da Santa Ceia do Senhor. Na falta dos presbíteros, dos diáconos, o ministro poderá solicitar um obreiro ou um outro membro da igreja que auxilie na distribuição dos elementos, pois a Bíblia não proíbe isso. Infelizmente, por alguma ignorância, casos lamentáveis acontecem. Já houve ocasiões em que pastores se recusaram de participar da Santa Ceia porque estavam sendo servidos por um diácono. É uma atitude infeliz, porque despreza o significado da comunhão do corpo de Cristo. Eu falei antes quem podiam servir. Agora eu quero falar quem pode participar. Quem pode participar da Santa Ceia? Há uma pergunta que sempre nos fazem: só pode participar da Santa Ceia quem é batizado? Sobre esse assunto, nós podemos dizer que há duas escolas de pensamentos de interpretação. A primeira diz que apenas os batizados podem participar da Santa Ceia do Senhor. Já há uma segunda linha de pensamento que afirma que qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia. Bom, quem defende que qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia, argumenta que na Bíblia não existe recomendação de que a pessoa precisa ser batizada para se juntar à ceia. Normalmente os defensores dessa posição afirma que a participação da Santa Ceia do Senhor pode ser ou servir de um ato acolhedor ou, quem sabe, evangelístico para com pessoas não batizadas ou até mesmo incrédulas. Por essa razão, nós vemos aí muitas igrejas distribuindo os elementos da Santa Ceia para pessoas não batizadas e até mesmo para pessoas que não professaram ainda a fé. Em outras palavras, uma pessoa não batizada não estaria tomando, segundo essa linha de pensamento, indignamente a Santa Ceia do Senhor, simplesmente porque ela não conhece o seu significado. É verdade que não existe na Bíblia a frase ou uma frase assim dita: só participará da Santa Ceia do Senhor quem for batizado. Não existe realmente essa frase na Bíblia. Porém, de forma implícita, podemos dizer que a Bíblia não deixa dúvida de que a participação da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, reserva-se aos cristãos batizados e aptos a participar dela. Isto é, aqueles que compreendem seu
significado e importância. O Novo Testamento registra de forma clara uma sequência de acontecimentos relacionados à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, a pessoa precisa crer em Jesus Cristo e ser batizada. Consequentemente, ela deve ser instruída dos mandamentos da palavra de Deus, conforme Mateus 28:19. Ide, ensinai a todas as nações, ensine-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, ensine. Essa sequência fica bem evidente em Atos, no capítulo 2, no versículo 28. Após o sermão pregado pelo apóstolo Pedro, as pessoas se arrependeram e creram em Jesus. Primeiro elas se arrependeram, creram em Jesus e depois elas foram batizadas. Logo, o batismo é para aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados. Como pode uma pessoa querer participar da comunhão, do partir do pão, de algo que representa o sacrifício, a salvação, o perdão dos pecados, se não creu, se não se arrependeu? Consequentemente, naquele dia, quase 3.000 almas receberam o Evangelho e foram batizadas. Na sequência do mesmo texto, o escritor de Atos dos Apóstolos informa o que aconteceu com as pessoas que foram convertidas a Cristo. No versículo 42, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, diz assim: elas perseveravam na doutrina dos apóstolos e a comunhão e no partir do pão e nas orações. Logo, a comunhão, o partir do pão, as orações, houve uma continuidade para aqueles que creram, para aqueles que se arrependeram e para aqueles que foram batizados. Desta maneira fica muito claro que a ceia do Senhor é reservada para a comunhão dos que estão em Cristo e formam o seu corpo, aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo na terra, que é a igreja. Santa Ceia não é apenas um ritual litúrgico. A Santa Ceia é um ato de discernimento e de muita importância. Se não houver um significado, não será a Santa Ceia do Senhor. Será apenas um ato de se alimentar, comer pão, beber vinho. Sendo assim, uma pessoa só estaria apta a participar da Santa Ceia se ela conseguir discernir o seu real significado. Se a pessoa não conseguir discernir o real significado da Santa Ceia, estaria completamente desvirtuado. Tem uma história de que um homem, uma vez, ao passar na frente de uma igreja, foi convidado para se batizar. Você quer se batizar? Ah, eu quero. E era um dia quente de verão. Então, rapidamente ele aceitou o convite e foi batizado. E depois o homem agradeceu e foi embora e disse que a água estava muito gostosa e refrescante e foi embora. Ser batizado sem se arrepender e confessar seus pecados é a mesma coisa que uma pessoa participar da Santa Ceia sem entender o seu real significado. Será como tomar um banho de água fresca. Ele dirá: a refeição foi muito boa.
Bom, caminhando para o final, alguém pode perguntar: qual seria a frequência da Santa Ceia? Talvez os irmãos estão preocupados em suas casas nesse período de isolamento social. Eu já estou 1 mês sem a ceia, estou 2 meses sem Santa Ceia. Qual seria a frequência em que deveríamos participar da Santa Ceia? Biblicamente dizendo, a Bíblia não tem uma regulamentação quanto à frequência com que a Santa Ceia deve ser ministrada na comunidade local, cristã local. Cada igreja tem sua própria organização quanto à periodicidade que a Santa Ceia é servida. Enquanto umas realizam poucas vezes no ano, outras realizam toda semana, a maioria das igrejas serve a Santa Ceia uma vez por mês, outras 2 vezes por mês. O mais importante de tudo isso é que todos os membros tenham oportunidade de participar e que valorize o ato de comunhão. Muitos até sem dar importância ao real significado da Santa Ceia, que um ato de comunhão e se lembrar da morte do Senhor, deixa suas igrejas, vão participar em outras igrejas, em outras comunidades, sem sequer ter aquele sentimento de comunhão com o povo daquele lugar. Porque deixou de participar 1 mês ou 2 meses na sua igreja por um motivo justo, um motivo de força maior, e acabam se apressando, acabam se precipitando, porque não entende o real significado da Santa Ceia. Quando eu não devo tomar a Santa Ceia? O que seria participar da Santa Ceia indignamente? Essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque a Bíblia diz que cada um deve examinar-se a si mesmo, cada um examine-se a si mesmo, e assim toma desse pão e beba desse cálice. Paulo exorta a igreja de Corintos a não participar da Santa Ceia indignamente. Muitas pessoas interpretam esse texto como sendo uma exortação a respeito de pecados ocasionais. Mas a verdade da exortação de Paulo em relação à perda do significado da Santa Ceia para algumas pessoas, o problema de encarar essa exortação de Paulo como sendo especificamente acerca de um pecado ocasional ou não confessado, por exemplo, traz muitos problemas. Quem pensa assim geralmente de entender que esse pecado afasta a pessoa apenas da Santa Ceia. Muitos pecam e acham que pelo fato de pecarem apenas não devem participar da Santa Ceia, mas não confessam o seu pecado, não deixam o seu pecado, continuam pecando e acham que o fato de apenas deixar de participar da Santa Ceia resolverá o seu problema. Mas não basta só deixar de participar da Santa Ceia, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja confissão do pecado e é preciso que haja o abandono da prática do pecado. Portanto, participar da Santa Ceia do Senhor, esquecendo-se do seu real significado, também é um ato de indignação. Não se deve simplesmente pegar o pão de forma irreverente e comer o pão como se estivesse fazendo uma alimentação qualquer, ou tomando cálice como se estivesse tomando uma qualquer bebida, sem se lembrar da morte do Senhor, sem realmente entender o real significado de comer o pão, de beber o vinho. Que o pão simboliza o corpo do Senhor que foi entregue para ser imolado, para que tivéssemos
vida, que o sangue do Senhor foi derramado até sua última gota para que pudéssemos ter vida. Por isso que alguém nos pergunta: uma criança pode participar da Santa Ceia? Se ela não tem condição de discernir o real significado, se ela não tem idade para discernir o real propósito da Santa Ceia, ela não deve participar. Mesmo assim, ela não será considerada excluída da comunhão, porque ela será santificada através dos seus pais, porque ela ainda está no estado de inocência, não tendo condição de discernir o significado de arrependimento e de pecado. Agora, a última pergunta: é permitido participar da Santa Ceia em casa? Que é o que estaremos fazendo este mês. Algumas situações geralmente permitem participar da Santa Ceia em casa. Aqueles que estão enfermos, os idosos, aqueles que não podem se locomover. Nós geralmente entregamos esses elementos consagrados na residência e essas pessoas podem participar na sua casa. E hoje, devido a uma situação epidêmica, uma pandemia mundial, uma questão sanitária, uma questão de saúde pública, em que as pessoas estão isoladas dentro das suas residências, mas não perderam a fé, não perderam a confiança, não perderam a esperança e não deixaram de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Receberão também os elementos consagrados e no ato de comunhão estarão participando da Santa Ceia, se lembrando da morte do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, principalmente da nossa igreja, por isso que nós estamos conclamando a todo o nosso ministério de Austin, todos que pertencem ao ministério de Austin, para que no próximo domingo, dia 7 de junho, às 10 horas da manhã, você venha se reunir com a sua família, abrir a sua Bíblia, ler um versículo bíblico, cantar um hino, realizar uma oração e se lembrar da morte do Senhor Jesus, que a sua morte nos uniu, nos reconciliou a Deus e nos tornou filhos eleitos, Cordeiro de Cristo, corpo de Cristo. Embora estejamos distantes fisicamente, unidos a Cristo, também estamos unidos como um corpo. Não simplesmente não pegue o elemento pão e vinho e venha ingerir sem parar, sem meditar, sem dar o real significado, mesmo que você não tenha condição de estar nos acompanhando através da live que estaremos realizando às 10 horas da manhã, mesmo que você não tenha um aparelho celular compatível, se você não tiver condição de nos assistir pela televisão, de nos acompanhar de forma online, mas às 10 horas da manhã você sabe que todo o nosso ministério, que toda a nossa igreja estará se reunindo num ato de comunhão em torno de uma mesa espiritual para celebrar e nos lembrar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo.
ainda que não estejamos juntos fisicamente, estaremos nos unindo de coração, em oração, orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão enfermos, doentes, sofrendo, e nos lembrando do que o Senhor fez por nós, daquilo que está escrito em Isaías no capítulo 53, porque ele foi moído, ele foi pisado, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem tem se manifestado o braço forte do Senhor? Foi a pergunta do profeta Isaías. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do Senhor Jesus do tipo, não me esqueçam. Não foi isso que ele quis dizer. A Santa Ceia foi uma ordenança com grande riqueza de significado espiritual para o nosso próprio bem. Por isso que nós não distribuímos a Santa Ceia para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão na prática do pecado, para aqueles que estão em processo de disciplina, porque eles precisam de refletir, precisam pensar que não podem continuar pisando no corpo e no sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Ele disse em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer deste pão e desta carne e beber deste sangue tem a vida eterna, porque meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Estava dizendo ali num ato de comunhão. Então, quando participamos do símbolo do corpo e do sangue, estamos num ato de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, que você possa se esforçar para que no próximo domingo você venha participar com todos nós, às 10 horas da manhã, da Santa Ceia do Senhor, num ato de comunhão, de obediência, de submissão à palavra de Deus. Em memória de mim. Participe em memória de mim. Nós, seres humanos, temos uma propensão muito grande de esquecer, principalmente das coisas boas. Temos uma facilidade enorme de nos lembrarmos das coisas ruins, mas das coisas boas acabamos nos esquecendo. E quando nós participamos da Santa Ceia, nos lembramos do castigo que nos trouxe a paz. Nos lembramos do real significado do preço da nossa redenção, da nossa salvação. Que Deus em Cristo continue vos abençoando e que possamos estarmos unidos de mentes e coração, porque muito breve o Senhor Jesus estará buscando a sua igreja para que todos nós, tanto os nossos irmãos da antiga aliança como os da nova aliança, se assentem em volta daquela mesa espiritual, na glória, e participe novamente com ele, como ele disse, não beberei mais do fruto da vide, até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Essa é a nossa esperança. Fique com essa esperança e tenhamos no nosso coração essa esperança. Deus vos abençoe. Até uma nova oportunidade.
Se inscreva no canal da nossa igreja, Primeira IEADA, no canal do YouTube. Se inscreva, deixe seu like, seu joinha e ative o sininho para que você possa estar recebendo as novas notificações dos nossos cultos, dos outros cultos que estaremos postando, tá bom? E também você possa estar curtindo lá na nossa página do Facebook, Primeira IEADA, tá bom? Se você puder também acessar o nosso canal do YouTube, PR Miqueias Figueiredo, de Pastor Miqueias Figueiredo. Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.